Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre escatologia bíblica, ou seja, doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Vamos começar dando uma noção do que é escatologia bíblica, as diferentes vertentes dos estudos teológicos escatológicos, para, nos próximos estudos, tocar em temas específicos, como arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, etc. Hoje nós sabemos que alguns falsos ensinadores têm, com muita facilidade, inclusive, introduzido no meio do povo de Deus, ensinos deturpados sobre as coisas que ainda hão de acontecer. E é de se lamentar que essas heresias têm desviado muitos cristãos que, por sua vez, perdem o gosto pelo verdadeiro ensino contido nas Sagradas Escrituras, concernente ao porvir ou ao futuro. O estudo da escatologia requer muita atenção e cuidado para não entrar na classe dos falsos mestres que Paulo enfatizou que nos últimos tempos surgiriam. Não é difícil o estudo sobre escatologia, desde que o estudante se dedique e busque a orientação de Deus, que por sua vez iluminará a mente do seu discípulo. Uma coisa é certa: o Espírito Santo é o único e verdadeiro intérprete que merece toda a nossa confiança no que tange a todo o conteúdo plausível da Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus. Eu lembro-me que quando eu comecei meus estudos teológicos nos anos 70, durante o curso, eu fui convidado para dar aula no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ali no Rio de Janeiro, e justamente a matéria que eles me solicitaram em 1974, faz bastante tempo, foi escatologia bíblica. Assim que minha primeira publicação, o meu primeiro trabalho publicado foi Escatologia Bíblica em 1974. Desde então, eu tenho buscado com os grandes mestres, com bons escritores confiáveis, aprimorar um pouco mais essas nossas publicações, que ano tras ano vamos acrescentando algo mais para os nossos queridos ouvintes. Eu quero dizer que no estudo da escatologia bíblica, nos baseamos nas profecias bíblicas. A profecia é de grande e notável, indisputável prova da origem divina da Bíblia Sagrada. Jesus, Pedro, Paulo e também os escritores dos evangelhos declararam por muitas vezes que está escrito, ou hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, ou conforme foi escrito pelo profeta, etc. Assim que, vez após vezes, eles citaram profetas do Antigo Testamento que corroboraram o que eles diziam. Eles confirmaram o que tinha acontecido, o que estava acontecendo e avisando o que iria acontecer, que é o tema da escatologia bíblica. Ou seja, as escrituras estavam tendo cumprimento e eles, os escritores, não hesitavam em dizê-lo. Porém, existem muitas predições na palavra de Deus que
que têm sido cumpridas desde os dias de Jesus, como há muitas outras que ainda esperam o cumprimento. Conforme diz o Dr. Oswald Smith, daquela igreja do Canadá, era um grande escritor da área de escatologia, ele dizia que os cumprimentos que tiveram lugar não deixam a menor dúvida quanto à autenticidade da Bíblia. Nenhum outro livro pode ser comparado com ela. Em escatologia bíblica, começamos nossa análise desde o livro de Gênesis, passamos pelo dilúvio, nos detemos na Torre de Babel, escutamos as promessas de Abraão e analisamos as leis de Moisés. Tudo isso sem esquecer os fatos dos livros históricos e sintetizar as profecias do Antigo Testamento que nos leva a ver o fiel cumprimento de muitas dessas profecias. O termo escatologia deriva de duas palavras gregas, eschatos, ou eschatos, e logos, que se traduzem por últimas coisas e estudo ou tratado. Assim que a escatologia é o estudo ou doutrina das últimas coisas. Ela é chamada de bíblica, no nosso caso, porque também ela pode ser extra-bíblica, ou seja, tratando de assuntos não concernentes à Bíblia Sagrada. No estudo da escatologia bíblica, que é o nosso caso, é de caráter fundamental ter o cuidado em não apresentar falsas interpretações, evitando com isso questionamentos e especulações. Deus, através da sua palavra, nos adverte dizendo que devemos manejar bem a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15. Em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 3, há um texto muito importante que diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse texto em Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 3, é muito pertinente ao que nós estamos começando a estudar, que é a escatologia bíblica. Como podemos entender o campo da escatologia bíblica? Perguntas que nos surgem. Afinal, quando será o arrebatamento da igreja? Qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda do Senhor? O que acontecerá depois da igreja ser arrebatada? Quem será o anticristo? Essa é a pergunta do milhão. Qual o real significado da grande tribulação? Quem estará aqui na terra durante a grande tribulação? Ou quando será a batalha do Armagedon? Quando será o tribunal de Cristo? Como será a ressurreição dos santos e qual a diferença entre a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios? O que será o milênio? Estas e muitas outras perguntas, nós vamos encontrar a sua resposta no estudo da escatologia bíblica. Há uma palavra em latim que é litera scripta manet, ou seja, a palavra escrita permanece.
Isso foi dito por Horácio da Roma Antiga, há mais de 2000 anos atrás. O que caracteriza o vislumbre do cumprimento das profecias no palco da escatologia. É a maneira como Deus trabalha para mostrar a sua vontade revelada na palavra escrita. Esse estudo consiste então em ampliar a revelação divina através da Sagrada Escritura e nos tem dado a entender que a palavra escrita continua em pé. Ela é revigorada pela forte atuação e inspiração do Espírito Santo de Deus. A ordem do profeta Jeremias, que ele recebe de Deus, foi: escreve num livro todas as palavras que eu te disser. Isso em Jeremias capítulo 30, no versículo 2. Nós não podemos duvidar, nem admitir falha na palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, como já disse o apóstolo Paulo em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Assim que a inerrância das Escrituras tem sua base na infalibilidade da palavra do Senhor. Com isso, podemos ir mais além do que Horácio afirmou. Claro que sim. A palavra escrita, dizia Horácio, não apenas permanece, ela floresce como trepadeira nas fronteiras do nosso entendimento. Ou seja, ela alcança os mais profundos dos recônditos da nossa alma, do nosso ser interior. Então, escatologia trata da revelação divina, da revelação da palavra de Deus. E é importante ver que a igreja é o alvo da revelação divina. Toda revelação divina aponta para o futuro. O futuro, então, consiste num plano traçado por Deus para que a igreja caminhe nesse mundo e caminhe pela fé a esta graça, na qual, estando firme, gloria-se na esperança da glória de Deus. Nas palavras de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 21. Meus queridos, a escatologia bíblica se torna na Igreja de Cristo o poder literário que mantém acesa a chama da esperança na volta de Jesus. É claro que esse poder literário vem diretamente do Espírito Santo de Deus, independente de ter sido escrito por homens, inspirado por esse Espírito de Deus. Assim que, quando lemos, cremos e mantemos nossa fé na palavra. É inquestionável que a Bíblia, no decorrer da história, permaneceu sem nenhum tipo de alteração em todas as suas profecias. É mais inquestionável ainda que essas profecias se cumpriram fielmente, como estão escritas, e outras irão se cumprir. Agora, quando estudamos escatologia, nós temos que cuidar-nos das diferentes correntes interpretativas da escatologia. A profecia bíblica jamais erra. Os intérpretes, sim.
A palavra de Deus jamais errou. Ela é infalível. Mas, por muito tempo, tem estado, podemos dizer, sob refém das interpretações particulares, equívocos teológicos, heresias e, em nosso tempo, uma avalanche de especulações apocalípticas. Qualquer erro ou equívoco quanto a acontecimentos em nossos dias é de importante valia esclarecer que não deve ser colocado a palavra de Deus sob suspeita. O que devemos entender é que não falta a incoerência das muitas literaturas do gênero, as aventuras apocalípticas que tentam determinar dia, horário e a determinados escritores lhe falta a visão bíblica. Também há alguns pregadores que se aventuram a fazer predições. Considerando a grande abrangência da escatologia, existe uma série de interpretações no tocante aos diferentes eventos que é contemplado por esse estudo. Vamos ver alguns dos mais conhecidos. Não nos deteremos muito, mas citaremos alguns que são bastante conhecidos daqueles que estudam a Bíblia Sagrada e, em particular, os temas escatológicos. Pré-tribulacionismo. A doutrina pré-tribulacionista defende a tese de que a Igreja de Cristo será arrebatada, ou seja, será retirada da terra antes que se inicie o período da grande tribulação, onde as profecias bíblicas irão se cumprir conforme encontramos no livro de Apocalipse e em outros livros que tratam da grande tribulação. Para os que seguem a doutrina pré-tribulacionista, Israel e Igreja são dois grupos distintos, dois grupos diferentes, havendo um plano de Deus exclusivo para Israel e outro para a sua Igreja. Para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação é um período onde Deus tem como objetivo principal trabalhar com Israel e não com a Igreja, que já teve o seu período de salvação aqui na dispensação da graça. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Apesar de que conheço muitos pastores, inclusive da minha denominação, que são midi-tribulacionistas, como veremos mais adiante o que significa. Existe um segmento chamado de pós-tribulacionista. A doutrina do pós-tribulacionismo, ela ensina que a Igreja continuará na terra durante a grande tribulação e até a segunda vinda de Cristo, onde será arrebatada até as nuvens, se encontrará com Cristo e retornará imediatamente à terra, para dar início ao período do milênio. Existe também os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. De acordo com a interpretação dessa corrente doutrinária sobre o arrebatamento, a Igreja passará pela metade, ou seja, a primeira parte da grande tribulação, ou seja, aquele período de Apocalipse 11, versículos 1 e 2, Apocalipse 13, versículo 5, que são os 42 meses,
ou no dito de Apocalipse 12, 6, os 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Tanto os 42 meses de Apocalipse 11, como os 1260 dias de Apocalipse 12, 6, equivale a 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação. Esses midi-tribulacionistas, ou meso-tribulacionistas, eles dizem que esse é o período em que não haverá o chamado derramamento da ira de Deus sobre a terra. E assim, a igreja, segundo eles, não estaria exposta a nenhum juízo ou castigo divino, visto que foi socorrida a tempo. Ou seja, ali em Apocalipse 11, quando ocorre a morte e ressurreição das duas testemunhas. Existe também a doutrina do arrebatamento parcial. Esta corrente doutrinária não se aprofunda sobre quando acontecerá o arrebatamento da igreja, se no começo, no fim ou durante a grande tribulação. Mas eles defendem que nem todos os crentes serão arrebatados, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento, a ponto de serem dignos de participarem deste evento, segundo eles, de acordo com Lucas, capítulo 21, versículo 36, Filipenses 3:20, Tito 2:10, 2 Timóteo 4:8 e outros textos. Existe também a corrente amilenista. Nesta visão dos amilenistas, não haverá nenhum milênio. Se houver um reino, dizem eles, ele estará acontecendo agora, através do reinado de Cristo sobre a sua igreja. As condições de vida nesta era, nesse período que estamos vivendo, irão se deteriorando progressivamente até a volta de Jesus ao término da era da igreja. E o retorno do Senhor será imediatamente seguido de uma ressurreição geral, de um julgamento e do início da eternidade. Eles não creem que existirá milênio. E essa doutrina milenista foi introduzida por Agostinho no século IV ou V. Dizia ele que a igreja é o reino, que não há participação de Israel no reino, e que a dispensação da graça, ou seja, a era atual que nós vivemos, é o milênio. Esta, inclusive, é a posição sustentada até o dia de hoje pela Igreja Católica Romana. Temos o pós-milenismo. Nesta visão, eles creem que após uma crescente pregação do Evangelho e da consequente aquisição das bênçãos e de melhora moral, social e espiritual da raça humana, que será decorrente desta pregação, seria estabelecido o milênio a partir do exato momento em que a cristandade fosse maioria na terra. Desde esse momento que a cristandade seja maioria na terra, será o momento exato da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, que é seguido pela grande maioria, o pré-milenismo. Nesta visão, a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio e no fim da grande tribulação. E não como creem os pós-tribulacionistas. Os pré-milenistas creem que Cristo virá
no fim da grande tribulação, julgará as nações vivas e irá literalmente reinar sobre a terra durante 1000 anos. E durante o milênio haverá o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a Davi. A era atual, a dispensação da graça que nós vivemos, irá vivenciar uma crescente apostasia e degeneração que culminará com a grande tribulação. Imediatamente no fim da grande tribulação ocorrerá a segunda vinda do Senhor. Aí sim, quando ele retornar, vai estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra, após os quais acontecerá a ressurreição e julgamento dos não salvos, o juízo final e o início da eternidade. Eu sou pré-milenista, ou seja, eu creio que Jesus virá antes do milênio e depois da grande tribulação, e com os seus santos estabelecerá o seu reino aqui na terra. Agora, quando falamos de escatologia, não podemos esquecer que existe uma relação entre escatologia e as 7 dispensações. Para compreender melhor o campo da escatologia bíblica, faz-se necessário o quê? Um resumido estudo sobre as 7 dispensações, sabendo que a última dispensação é para o futuro, ou seja, a dispensação do reino, ou milenial. Em uma publicação nossa de 1995 sobre dispensações, ali nós definimos dispensação da seguinte maneira: uma dispensação é um período de tempo, longo ou curto, no qual, através de uma lei fixa, Deus prova a humanidade. Durante esta prova, a humanidade deve ser fiel e obediente para que possa receber as bênçãos prometidas. Então, uma dispensação é uma separação de tempo ou períodos. E quero dizer que a separação de épocas ou dispensações da história sagrada é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. E esse método não é só o mais antigo, mas também, eu creio, ser o mais razoável. Com esse sistema de estudo, o aluno aprenderá a fazer as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. Aí nós temos que voltar ao grego. A palavra grega, oikonomia, é o quê? É uma aglutinação dos termos. Oikos, que significa casa, com o termo nomos, que significa lei. Quando reunimos os dois, dá o quê? A ideia central de dispensação, que é a de gerenciar ou administrar os afazeres da casa. Ou seja, em uma dispensação, Deus administra o dia a dia da raça humana. E nós temos 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Seu início deu-se na criação, que Deus criou o homem e a mulher, e essa dispensação termina na queda de Adão. É a única dispensação que nós não temos ainda o tempo revelado. Não sabemos quanto tempo durou esta dispensação, a dispensação da inocência. A dispensação
dispensação da consciência começou em Gênesis 3 e durou aproximadamente 1656 anos. Abrange o período desde a queda do homem e vai até o dilúvio. Ali podemos ver Gênesis 7, versículos 21 e 23. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Esta dispensação começa em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Tem a duração de 427 anos. Ou seja, ela vai desde o dilúvio sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão. Essa é a dispensação da consciência. Perdão, a dispensação do governo humano. Chama-se dispensação do governo humano porque é o período depois do dilúvio em que Deus permite que o homem exerça o governo ou domínio sobre este ser criado por ele, que antes tinha comunhão direta com ele. Então, o homem governado pelo homem chama-se dispensação do governo humano, que começa com Noé quando sai da arca. Foi a terceira dispensação. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, ou a dispensação da promessa, que começa com o chamado de Abraão e vai até Moisés. A quinta dispensação chama-se dispensação da lei ou dispensação mosaica. Vai desde o chamado de Moisés até a cruz de Cristo ou até o dia de Pentecostes. A sexta dispensação é a dispensação da graça ou a dispensação do Espírito Santo, que é a que nós estamos vivendo atualmente. Ela começa no dia de Pentecostes e irá até o arrebatamento da igreja. Então, a dispensação que nós vivemos atualmente é a dispensação da graça. E a sétima e última dispensação é a dispensação do reino, ou a dispensação milenial, que vai da segunda vinda de Cristo, no fim da grande tribulação, quando ele estabelece o seu reino aqui na terra, e terá a duração de 1000 anos, indo até ao juízo final. E aí você me pergunta, mas pastor Adailton, e o período da grande tribulação? Esse período da grande tribulação não entra nos períodos dispensacionais. É um período exclusivo para Israel depois do arrebatamento da igreja. Então, essa semana de anos, ou seja, 7 anos, diz respeito a um período de expurgo da nação de Israel. Assim que as dispensações saltam da dispensação da graça, pula pelo período da grande tribulação e recomeça no estabelecimento do milênio aqui na Terra. Há alguns anos eu estava ensinando a matéria de hermenêutica em uma faculdade teológica e um aluno disse, professor, no tocante às interpretações, como vamos ter segurança? E eu disse, olha, uma das regras básicas da hermenêutica é respeitar o propósito e a intenção do autor. Nós temos que ver que, ao ler uma passagem bíblica, em relação aos seus propósitos, deve ser o nosso objetivo. Não em sentido de responder curiosidades pessoais. A Bíblia foi escrita para tratar da necessidade do homem perante Deus,
não para ensinar ciência, história, nem futurismo. No final de um estudo, nem todas as perguntas, as dúvidas, os questionamentos serão respondidos, pois a Bíblia não segue o propósito de responder às curiosidades humanas. Ela não foi escrita com esse propósito. Jesus mesmo disse: não vos compete saber os sinais e os tempos. Deus exige do homem uma dependência e confiança, sem se propor necessariamente a aplacar todas as dúvidas e preocupações humanas. No estudo de escatologia, nós veremos que muitas perguntas serão respondidas, muitas dúvidas serão tiradas. Porém, a preocupação do homem deve ser em manter esta mira, em manter, conservar esse propósito. Como São Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para diante, para o alvo da soberana vocação. Esse deve ser o nosso propósito. Que Deus nos abençoe.